E falo agora de grãos, falo de soja, de milho, de ambiente externo, ambiente global e também aqui no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, converso ao vivo agora com meu amigo titular aqui da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, que está conosco ao vivo aqui pela internet. Matheus, vou começar perguntando para você sobre furacão, porque me disseram que você entende tudo de furacão, e o furacão Aida fez muitos estragos no Golfo dos Estados Unidos e também em áreas importantes para embarques e principalmente ainda vai continuar estendendo, porque está faltando eletricidade, não tem-se muito o que vai acontecer por lá. Como é que você avalia esse momento aí do furacão? Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, amigo Fabiano. Prazerão estar aqui contigo de novo, meu caro. E olha, especialista em furacão, eu entendo tanto quanto eu entendo de cirurgia no coração. É pouca coisa. Mas entendemos sim sobre os impactos, né, que esse furacão deixou em solo norte-americano e como isso, né, afeta a cadeia de distribuição de grãos, soja e milho, lá em solo norte-americano. E de fato, Fabiano, a gente teve um furacão muito agressivo, né? Teve uma onda de tempestade, não só de efeitos primários, mas também de efeitos secundários, que alastrou desde do sul ali dos Estados Unidos, adentrou todo o lado leste, começa a sair agora. O furacão ainda está em solo norte-americano, saindo ali em direção ao Washington, né? DC, capital norte-americana. E esse furacão, o Fabiano, ele tem alguns impactos semelhantes ao que a gente observou lá em 2005, aquele furacão Katrina, que foi um furacão também que foi extremamente noticiado pela mídia norte-americana, pela mídia brasileira, trouxe ali estragos devastadores em algumas regiões afetadas. E não diferentemente deste ano, né, o Aida, que já, enfim, encerra teu ciclo ali nos próximos dias, trouxe, né, não só efeitos de quebras estruturais de alguns trades de exportação, mas também trouxe efeitos secundários, né, distribuindo ali, derrubando algumas centrais de distribuição energética, sujando a água, né, do rio Mississippi, que é o principal rio de navegação de soja, né, por vias aquáticas, de soja e milho, que traz muita soja, né, do cinturão agrícola em direção ao Golfo dos Estados Unidos, e os efeitos ainda não estão totalmente contabilizados, Fabiano. Esse que é a grande preocupação do mercado, né? A gente vê que hoje, dentre 3 até 15, se não 20 dias, a gente pode ter ainda alguns reparos, né, para a gente voltar a ter uma logística 100% eficaz lá em solo norte-americano. Matheus, neste momento não é aquele momento no qual os Estados Unidos têm um grande volume, né, de utilização desses terminais. Ele vai começar ainda a ficar um pouco mais expressivo. Nesta quinta-feira mesmo, estava conferindo alguns dados enviados pelo Departamento de Agricultura americano. Tinham mais 126 mil toneladas que a China comprou, que exportadores privados venderam para a China. E nós tivemos no final da semana, no começo dessa semana, uma confirmação também da China vindo comprar também aqui no Brasil. Como que esse cenário muda a China na sua maneira de fazer as suas aquisições? Muito bem pontuado por ti, Fabiano. No atual momento, né, essa cadeia logística de distribuição ela não está, enfim, sendo 100% usada por falta do produto colhido, né? A safra norte-americana começa a ser colhida agora, no mês de setembro, né, principalmente nas regiões do sul a norte. Então, as regiões que estão sendo colhidas agora são regiões que estão mais próximas, né, do porto ali do Golfo dos Estados Unidos, conseguem ter alternativas que não sejam por vias aquáticas, enfim, conseguem ter algumas soluções. Então, de fato, nesses próximos 15 a 20 dias, que a gente tem a aceleração da colheita norte-americana. E o mercado, Fabiano, ele trabalha com a percepção. Como o furacão, desde quando chegou, mostrou muito agressivo, né, trouxe muitos efeitos, muitos prejuízos operacionais, o mercado como um todo gerou uma incerteza, né, de quando teríamos a cadeia 100% recuperada, sendo que ao final de setembro os norte-americanos precisarão sim utilizar dessas vias com toda a sua eficiência para escoar o grão sendo colhido no interior do cinturão agrícola norte-americano. Então o mercado criou essa percepção, né, que, nossa, quando será que teremos novamente essa cadeia logística norte-americana 100% eficiente? E ainda não temos a resposta. Por isso que o mercado,
Fabiano, ao longo dos últimos 3 dias, despejou esse movimento de quedas, tanto na soja quanto no milho, lá em Chicago, precificando o quê? A incapacidade eventual de distribuição para exportação destes grãos e a superlotação do grão internamente nos Estados Unidos. Então, os preços em Chicago acabaram derretendo, né, nessas últimas 3 sessões, hoje com um leve tom de recuperação, por conta dessa incerteza de quando voltarão. E quais as consequências aqui para o Brasil, Fabiano? São positivas. Os chineses, né, que vêm também esses efeitos do Aida, né, do furacão Aida, também com grande incerteza, sem a ciência de quando voltarão 100% a capacidade de exportação, eles começam, né, a concentrar nova demanda da mão para a boca. O que são essas demandas da mão para a boca? São demandas de curto prazo. São demandas pontuais que precisam, enfim, ser adquiridas agora para começar embarque imediato, para ter o grão daqui 3, 4 semanas entregues em solo chinês. Então, essa demanda da mão para a boca começa a ser destinada novamente ao Brasil. O Brasil tem pouco grão, de fato, não temos um grande superávit ainda comercializável de soja, muito menos de milho, né? Tivemos uma safra aí devastadora para a segunda safra de milho aqui no Brasil. Infelizmente, a oferta não é exorbitante para exportação. Então, o que a gente acontece com o Brasil? Prêmios de exportação entram em aceleração, entram em altas agressivas que sustentam, né, os preços da soja e do milho no mercado disponível. Matheus, mudando de assunto agora, mas ainda falando de grãos, é claro, falando principalmente a respeito de milho, né, e os valores que vão cedendo praticamente de maneira diária no mercado nacional. Algo que era esperado e que vai sendo confirmado. Como que você avalia esse cenário para o milho? E o milho deve continuar perdendo preço, Matheus? Olha, Fabiano, a gente até havia conversado aqui naquele especial, né, do programa que a gente fez algumas semanas atrás com o nosso grande amigo também, o Vladimir Brandalize, onde a gente, enfim, desenhou um cenário de estabilidade ao mercado do milho. O milho, ele não, assim como a gente tem visto por agora, ele sim tem os seus momentos de baixa, ele eventualmente vai trazer momentos de alta, só que ele sempre vai trabalhar nesse raio, usando a referência BMF, entre R$90 por saca a R$100 por saca. E por que disso? Chegando perto dos R$90, Fabiano, a gente vê que os vendedores, né, produtores rurais ou armazéns que possuem o grão na mão hoje, não possuem intenção de venda. Enfim, se tornam reticentes em avançar com qualquer tipo de venda. Avançando acima dos R$100 ou se tocando ali nos R$100, Fabiano, a gente vê que o mercado consumidor já começa a se sentir um tanto quanto estrangulado, enfim, perdendo um pouco de margem de lucro e evita também fazer novas compras. Então a gente vê que o mercado do milho, aí para os próximos 45 a 60 dias, ele trabalha nessa faixa de operação entre R$90 e R$100, se tornando então um mercado lateralizado, um mercado sem uma tendência definida. A gente teve, né, Fabiano, ontem à noite, o mercado do milho nas referências Spot BMF tocando a região dos R$90. Hoje a gente já opera BMF com altas, né, acima de R$1 por saca. Então, assim, compactuando com essa visão que o mercado do milho aqui no Brasil se torna lateralizado por 45 a 60 dias, até com que a oferta de fato se torne totalmente escassa e a única saída alternativa para a originação do grão no país vai ser a elevação dos preços, enfim, sem contrapartidas, né? Infelizmente, o consumidor, ao fim do ano, vai ter que pagar um pouquinho mais pelo milho, porque vai ser escassa a oferta. Muito bem, Matheus. Então, você mantém a posição, milho deve, quando tivermos esse momento, daqui a alguns meses, não, já estamos chegando no próximo ao último trimestre do ano, a partir de outubro, devemos ter valores mais elevados para o cereal. Exatamente. Ao fim do ano, a tendência do longo prazo ali, novembro, dezembro, seria sim de preços em elevação do milho aqui internamente no Brasil.